Fala Fiel, mais um vídeo aí no canal, trazendo a notícia do Vitor Pereira no Flamengo, né? Eu não tinha feito um vídeo antes, né, sobre isso, que estavam confirmando praticamente, né, a ida do Vitor Pereira para o Flamengo, né, para a temporada de 23. Saiu em veículos confiáveis, né, como o Globoesporte.com, então, tipo, tava meio que sacramentado, né? Só que eu tava esperando, né, pra ver o anúncio oficial, né? O Vitor Pereira tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 22, né? Enfim, né? Eu tenho bastante coisa que eu penso sobre essa negociação aí, né? Muitas coisas já foram faladas já há um mês atrás já, mas eu preferi, né, segurar pra quando ele fosse realmente anunciado, né? Certinho lá no Instagram dos caras, né? E hoje foi, né? Vitor Pereira, novo técnico do Flamengo, né? Há uns dias atrás aí teve uma entrevista lá no Catar do Andrés com o Marcos Braz do Flamengo, que os caras praticamente confirmaram, né, que o Vitor estava no Flamengo já. O próprio Landim também, o presidente do Flamengo, comentou umas semanas atrás, né, que faltava só assinar e papapá, né? Cara, eu fico triste assim, puto, cara, indignado. Eu realmente entendo ele ir para o Flamengo. O meu problema é o jeito que ele foi, tá ligado? Eu acho que eu nunca fiquei tão frustrado assim com o mau caratismo no futebol assim. Claro que eu não tenho tanta experiência, né? Mas assim, o que eu vi, essa aí com certeza pra mim foi o maior mau caratismo que eu vi, tá? De em termos de futebol assim. O cara colocou um problema familiar, tá ligado? Um problema sério com os familiares dele pra deixar o Corinthians, né? E, enfim, e acerta com um time do Brasil, né? Porque assim, não é o Flamengo o problema, tá? Poderia ser o Volta Redonda, o 15 de Piracicaba. O fato dele não continuar no Corinthians era o Brasil, no caso, né? Porque, segundo o que ele falava nas entrevistas, né? Ele nunca falou assim por ele, né? Mas o que vinha da mídia, né? E ele, tipo, nunca rebateu, né? Era que ele tinha problemas familiares e que a sogra dele tava com câncer, parece, né? Tava com mal de Alzheimer e tal, né? E até tem uma frase que depois que ele deixa o Corinthians que ele fala que ele queria muito ficar e papapá, né? E você viu o jeito que ele falava nas entrevistas, que ele parecia que gostava do Corinthians, né? Que ele só não ia ficar por conta disso, né? Então, assim, foi um mau caratismo tremendo, né? Por parte do Vitor Pereira, né? E ele acerta com o Flamengo pra temporada que vem, né? Ou seja, né? A sogra dele está curada, né? Um baita de um vagabundo mau caráter, né? O VP, né, mano? Tem notícias aí, não sei, não fui procurar ainda, que parece que parte da equipe. Ele tem toda uma comissão lá, né? Tipo o Felipe Almeida lá, parece que não vão se unir a ele, né? Devido ao mau caratismo que ele fez aí, né? Porque realmente foi uma puta sacanagem, né, cara? Assim, é mau caratismo, né? Enfim. Porém, o lado que eu falo que eu entendo é o seguinte, cara. Eu vi o pessoal, quando tava acabando o Campeonato Brasileiro 2022, né? O pessoal pensando em 2023, né? E aí eu até comentei com o pessoal do Lucas do Bando, né? Com os meus amigos. Fazer, assim, racionalmente falando, tá ligado? Eu quero que o Corinthians contrate o Messi, o Mbappé, mas assim, a gente tem o pé no chão, né? E comenta sobre coisas factíveis, né? Prioridade número um, manter o Yuri Alberto, né? O cara custa 25 milhões de euros. Prioridade 2, manter o Maicon. O Yuri ainda é em junho, né? Pra juntar essa grana até lá, né? Prioridade 2, manter o Maicon, que custa 7 milhões de euros, parece, né? Aí tem o Balbuena também tá emprestado, mas esse aí acho que é mais factível porque ele é mais velho, né? Aí o Corinthians ele precisa de pelo menos mais dois pontas, né? Porque o Gustavo Silva tá machucado, o William tinha vazado e já precisava de um ponta naquela altura, certo? O Corinthians ele também precisava dar uma rejuvenescida no elenco, por motivos óbvios, né? E talvez o lateral esquerdo, né? Enfim, reforçar o time, né? E aí quando você faz essa lista, né, pra ter um 2023 melhor do que 22, você vê que algumas coisas não fecham, né? Pô, o Corinthians ele não deixou de ter uma crise financeira, tá, rapaziada? Eu vejo muito pessoal falando, né, o Paulo César Pereira, né, enchendo a boca pra falar que está preocupado com as finanças do Corinthians, né? Mas o Corinthians ele contratou acho que só o Fausto, assim, tipo, pagando cash, né, e trazendo o jogador. De resto,
Foram todos acordos, né? Com parcelinhas estilo Corinthians que foi diluído nos contratos, né? Os caras vieram sem o Corinthians pagar uma taxa de transferência, né? Então dava até pra entender, né? E o Corinthians, pô, não é um time pequeno, né? Tem um poder financeiro grande. Pra você ver, né? O Corinthians deve muito e ainda consegue fortalecer o time. Não é um time pequeno, como o, o Mauro César gosta de falar, né? Enfim. Mas assim, o ponto é, não deixou de ter uma crise financeira porque se reforçou pra 2022, sabe? Precisava, um time da altura do Corinthians, o mínimo que poderia fazer é é o que eu penso, tá? Um time da altura do Corinthians, o mínimo que pode fazer é uma temporada igual a de 22. Disputar os títulos, acabar no G4 e ir pra próxima Libertadores. Brigar por título ano que vem. É um time grande faz. Um time que quando não tem um ano muito bem, é o ano de 2022, não o ano de 21 ou de 20, que tem um time lixo, que cai nas oitavas de tudo. Não. É um time ali que disputa as coisas minimamente, né? E entrelaçado com esses objetivos que eu falei, né? Esses aspectos aí que o Corinthians deveria solucionar, era manter o Vitor Pereira para 2023, né? Ele faz contratos curtos e tudo mais, né? E ele sempre foi falando nas entrevistas que não sabia se ia ficar e tudo mais, né? E depois foi falando sobre assuntos pessoais, né? Como a esposa dele querendo que ele volte para Portugal. Lá em novembro, né? O Vessone do meu timão tinha soltado uma matéria, né? Falando que não era só isso os problemas, né? Do Vitor Pereira para o Vitor Pereira seguir no Corinthians, né? Parece que ele fez uma lista de reforços, queria uma reformulação no elenco e o Corinthians não poderia dar isso a ele, né? Como eu disse, por problemas financeiros que a gente já falou aqui no vídeo, né, mano? Logicamente, tá? Não tô tirando fontes da minha cabeça. Você vê os últimos anos do Corinthians, né? As notícias que saem. Não é assim do nada, né? Nossa, o Corinthians tá em crise de novo financeira, né? Pô, nunca deixou de não estar, né? Faz uns bons anos aí que o Corinthians deve muito, né? Fora o pagamento da Arena, que parece que também subiu a parcela pra 2023, né? Enfim. E isso até coloca em xeque, né, o motivo do Corinthians apresentar os auxiliares de muito baixo escalão aí para a comissão técnica de 2023, né? Um corte de gastos tremendo, já que o Vitor Pereira e a sua comissão ganhava cerca de 2 milhões, né? Por mês, né, mano? Enfim. Mas o que eu fico chateado, cara, é que além do Vitor Pereira ter sido mau caráter, eu não sei dizer até que ponto a diretoria do Corinthians não sabia, sabe? Porque é muito conivente, né? É muito conveniente, né? A diretoria também se sentir enganada, né? E, enfim, o Corinthians continua calado há muito tempo já, né? Sobre esse assunto, não falou nada desde a saída do Vitor Pereira, só fez uma mini entrevistinha com o Duílio após Corinthians 0, Atlético Mineiro 1, né? Na última rodada do Campeonato Brasileiro. E não se falou mais nada, né? Foi aí apresentando os auxiliares e o técnico para a equipe principal e de resto, foda-se a torcida, né? Mas é que pra mim, eu lembro muito da negociação do William, né? Porra, o Corinthians foi atrás de um ponta e se sentiu traído pelo William. O que eu também me senti traído, tá? Que ele foi muito mimimi, eu acho. Mas o fato é, parece que o cara falou que queria vazar um mês antes da janela acabar, né, mano? Então, assim, o Corinthians confiou totalmente na palavra do jogador ali, cara. Porra, é inacreditável, né? É um esporte que roda milhões aí por mês e você não tem um plano de contingência, né? Então, por isso que eu acho que a diretoria também não é santa, sabe? Não foi, ai, foi totalmente enganada, ai, vamos contar a história triste, tá ligado? E a história fica pior ainda, né? Fica mais nojenta ainda, né? Porque você vê que quem sai de otário na história é só o torcedor mesmo. Porque ali a comissão técnica. Comissão técnica não, né? Os diretores ali, enfim, é um bando de incompetente, né? Que é uma gestão amadora, né? Num clube que gera milhões, né? Eu vou fazer um vídeo depois, né? Falando da diretoria do Corinthians de 2022. Até antes do final do ano eu prometo que eu solto o vídeo, né? Fazer também um vídeo sobre os jogadores do Corinthians e tem assuntos a fechar ainda em 2022 pra começar 23, né? O Duílio não só errou, tá? Não vou ser o cara aqui que é uma merda e tal, foi uma gestão horrível. Só que tem alguns pontos aqui que são muito pesados, né? Como esse, por exemplo, né? Eu tenho minhas certas dúvidas, né? Sobre o caráter ali nessa negociação e como foi, né? Ou o quanto de conhecimento que a diretoria não tinha sobre o caso, né? Isso aí eu realmente não coloco a mão no fogo de que a diretoria do Corinthians foi totalmente enganada, tá? Como nós torcedores fomos, né?
O Vitor Pereira não deixa de ser um bom técnico, tá? Porque saiu do Corinthians. Eu acho que ele é um puta técnico com ideias muito boas. Eu queria muito que ele participasse dessa reconstrução do Corinthians. Infelizmente o Corinthians está sem dinheiro, né? Que passa pela manutenção do Yuri Alberto, que passa pela manutenção do Maicon, dá uma rejuvenescida no elenco. Eu não acho que o Renato ou o Juliano tem que ser descartados, são importantes sim. É importante ter as peças, como é que fala? Mais experientes e mais técnicas, né? O Renato Augusto é um jogador que não tem como você repor, né? É um jogador diferente demais, né? Mas você precisa de vários carregadores de piano. E o VP mostrou durante a temporada, né? Que não só se ganha na qualidade, mas o quanto seu time aguenta ficar em campo competitivo, né? Então você teve o crescimento do Queiroz, o próprio Mantuan, o Adson, que foi usado diversas vezes, o Lucas Piton, que o VP ama ele, eu achava ele horrível, mas entendia. Ali com o revezamento com o Fábio Santos, né? A contratação do Fausto Vera mostra muito o que o VP pensava desse time do Corinthians, né? Então ele não deixa de ser um baita técnico a nível europeu, a nível que o Corinthians precisa, tá? Eu acho que foi uma perca é, inimaginável, né? Essa do Vitor Pereira, né? Porém, eu desejo todo o mal possível dele no Flamengo. Pra mim, ele é um cara mau caráter. Eu jamais quero que ele pise no Corinthians de novo. Futebol não é só raciocínio lógico. Pra mim, ele é um cara morto, assim. Morreu, pra mim. E eu faço questão de quando tiver Corinthians e Flamengo em Itaquera, se ele tiver no cargo ainda, né? Eu espero que a Flapress queime ele lá, né? Que dê tudo de errado com ele. Mas eu faço questão de ir de Oeste, atrás do banco de reservas, pagar o quanto for possível ali pra xingar ele o máximo que eu puder. E se possível, ser contido pela polícia aí, né? Enfim, dito isso, pessoal, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal e vai Corinthians.